Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a missa deste primeiro domingo do Advento, início do ano litúrgico, presidida pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro, com os novos cardeais. Cardeais estes que foram criados no consistório celebrado na tarde de ontem, sábado 28 de novembro. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, àqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, no continente africano, os amigos de Timor-Leste, no continente asiático, os amigos de Portugal e de todo o Brasil. Saudamos os amigos da rede Fé e Luz de Campinas, São Paulo, TV Aparecida, Rede Aparecida de Rádios, Rádio Dom dos Salesianos de São Paulo, Rádio e TV Evangelizar, EWTN dos Estados Unidos, Web TV Tropicana na Paraíba e demais emissoras de rádio e televisão em conexão conosco a partir deste momento. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano, Raimundo Lima, desejando a você um bom domingo. Como dissemos, primeiro domingo do Advento, início do novo ano litúrgico. O Santo Padre já se encontra no altar, acaba de beijá-lo, recebe o turíbulo em suas mãos, com este incensa a cruz atrás do altar. Ressaltamos esta celebração da Santa Missa com os novos cardeais criados no consistório de ontem, sábado, à tarde de ontem, na tarde de ontem, 13 novos cardeais, 11 presentes, 2 dos quais participaram à distância de seus respectivos países e, portanto, os 11 que participaram desta celebração na Basílica ontem à tarde do consistório, com a criação desses novos cardeais que participam desta Santa Missa com o Santo Padre. Os cardeais de nova criação, os criados ontem, e cardeais de antiga criação. O Santo Padre acaba de incensar o altar e, neste momento, incensa o quadro com a representação de Nossa Senhora com o Menino Jesus. Vivemos os momentos iniciais desta celebração eucarística, início do novo ano litúrgico, neste primeiro domingo do Advento. Acompanhamos, então, esta celebração com este espírito de recolhimento e de participação. Deus vem como Redentor. É o tema da celebração deste domingo. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus a sacra mysteria celebrata. O Santo Padre nos introduz o ato penitencial. Confiteor. Deum et vobis fratres, quia peccari nimis, cogitatione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres, orare pro me, ad nominum Deum nostrum. Miseratur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris perducat nos a vita eterna. Amen. Kyrie
Oremos. Da quesumus omnipotens Deus, Ó Deus Todo-Poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste, para que, acorrendo com as nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos justos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Passamos agora à primeira leitura, extraída do livro do profeta Isaías, capítulo 63, versículos 16b e 17 e 19b, e os versículos 2b a 7 do capítulo 64. Lectura del libro de Isaías. Tú, Señor, eres A nuestro leitura Padre. é feita em Tu espanhol. nombre desde siempre es nuestro libertador. ¿Por qué nos Leitura extravías, do livro do Señor, de profeta tus Isaías. caminos, y Senhor, tu endureces és nosso nuestro Pai, corazón para que nosso no te tema? Redentor. Vuelve Eterno é o por teu amor a nome. tus siervos, Como y nos harás deixaste triunfo tu andar heredad. longe de teus caminhos Ojalá e endureceste rasgases el nossos cielo y corações descendiesses. para não termos o teu En tu amor, presencia se estremecerían las por montañas. amor de teus servos das tribos de tua herança, volta atrás. Ah, se rompesses os céus e descesses, as montanhas se desmanchariam diante de ti. Desceste, pois, e as montanhas se derreteram diante de ti. Nunca se ouviu dizer, nem chegou aos ouvidos de ninguém, jamais olhos viram que um Deus, exceto tu, tenha feito tantos pelos que nele esperam. Vens ao encontro de quem pratica a justiça com alegria, de quem se lembra de ti em teus caminhos. Tu te irritaste porque nós pecamos, e nos caminhos de outrora que seremos salvos. Todos nós nos tornamos imundície, e todas as nossas boas obras são como um pano sujo. Murchamos todos como folhas, e nossas maldades empurraram-nos como o vento. Não há quem invoque teu nome, quem se levante para encontrar-se contigo. Escondeste de nós tua face e nos entregaste à mercê da nossa maldade. Assim mesmo, Senhor, tu és nosso Pai. Nós somos barro, tu, nosso oleiro, e nós todos, obra de tuas mãos. Palavra do Senhor. Temos agora o Salmo responsorial, Salmo 79. Signore, fa splendere il tuo volto, e noi saremo salvi. Signore, fa splendere il tuo volto, e noi saremo Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Pastore di Israele, ascolta, seduto sui cherubini risplendi, risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentais. Apareceis cheio de glória e esplendor, despertai em vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Dio degli eserciti ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, proteggi quello che la tua
destra piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegei-a e ao rebento que firmastes. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere, invocheremo il tuo nome. Pousai a mão por sobre o vosso protegido, o Filho do homem que escolhestes para vós. E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Teremos agora a segunda leitura, que é extraída da primeira epístola de São Paulo, apóstolo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 9. A leitura será feita em inglês. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. May God our Father and the Lord Jesus Christ send you grace and peace. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus sempre a vosso respeito, por causa da graça que vos concedeu em Cristo Jesus. Nele fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Assim, não tendes falta de nenhum dom, vós que guardais a revelação do Senhor nosso Deus, nosso Jesus Cristo. É Ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível, até ao fim, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por Ele fostes chamados à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra da salvação. O Santo Padre coloca o incenso no turíbulo, com o qual será incensado o livro dos Santos Evangelhos. Enquanto isso, ouvimos o canto de aclamação ao Evangelho, que é extraído do Salmo 84, versículo 8. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Neste momento, o diácono que proclamará o Santo Evangelho acaba de receber a bênção do Santo Padre. E dirige-se ao Evangelho, toma o Evangeliário em suas mãos e com este dirige-se ao ambão para a proclamação do Santo Evangelho, que, como dissemos, nesta página do Evangelho de hoje, primeiro domingo do Advento, do ano B, a Igreja nos propõe em seu calendário litúrgico o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 13, versículos 33 a 37.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Fate attenzione. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Do Santo Evangelho, teremos na sequência a homilia do Santo Padre. Ouçamos. As leituras de hoje sugerem-nos duas palavras-chave para o tempo de Advento: proximidade e vigilância. Proximidade e vigilância. Proximidade de Deus e vigilância nossa. Enquanto o profeta Isaías diz que Deus está perto de nós, Jesus, no Evangelho, exorta-nos a vigiar à espera dele. Isaías inicia dando del tu a Dio. Tu, Signore, sei Proximidade. Isaías começa tratando a Deus por tu. Tu és o nosso Pai. E continua: nunca nenhum ouvido ouviu que algum Deus, exceto tu, fizeste tanto por quem nele confia. Salta-nos à mente as seguintes palavras do Deuteronômio: quem está próximo de nós como o Senhor, nosso Deus, sempre que o invocamos? O Advento é o tempo para nos lembrarmos da proximidade de Deus que desceu até nós. Mas o profeta vai além e pede a Deus que volte a aproximar-se. Quem dera que rasgasses os céus e descesses. E pedimos-lo também nós no Salmo: ó Deus do Universo, volta, por favor, e venha-nos. Ó Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Assim damos, muitas vezes, início à nossa oração. A primeira passagem da fé é dizer ao Senhor que precisamos dele, da sua proximidade. E a primeira mensagem do Advento e do ano litúrgico é também reconhecer Deus próximo e dizer-lhe: aproximai-vos de novo. Ele quer vir para junto de nós, mas propõe-se, não se impõe. Cabe a nós não nos cansarmos de lhe dizer: vinde. Jesus, lembra-nos o Advento, veio entre nós e voltará no fim dos tempos. Mas perguntamo-nos: de que nos servem tais vindas se não vem hoje a nossa vida?
convidemo-lo. Facciamo nostra l'invocazione Façamos tipica nossa della esta invocação Vieni, característica do Senhor advento. Vem, Senhor Jesus. con la quale invocazione finisce l'Apocalisse. Com esta invocação, conclui-se o Apocalipse. Vem, Senhor Jesus. Possiamo dirla Podemos all'inizio dizê-la della giornata e ao ripeterla princípio de spesso. cada dia e repeti-la com frequência antes das reuniões, do estudo, do trabalho e das decisões a tomar, nos momentos importantes E in quelli di prova. e de provação. Vieni, Vem, Gesù. Senhor Jesus. Piccola preghiera, Uma pequena oração, ma mas è dal cuore. nasce do coração. Dirla. In Dizer, questo tempo d'Avvento, neste tempo do ripeterla. advento, repetir: Vem, Senhor Jesus. Così, invocando la sua Invocando vicinanza, assim a sua proximidade, allenaremo la nostra treinaremos a vigilanza. nossa vigilância. Il Vangelo di Marco oggi ci ha proposto Hoje, o Evangelho de Marcos l'ultimo propôs-nos discorso di a Gesù, parte final do último discurso che de si condensa Jesus, in una sola que se parola, condensa numa única palavra: vigiate. vigiai. Il Signore la ripete 4 O volte Senhor in 5 repete-a versetti 4 vezes, importanti em 5 rimanere versículos. vigili, perché uno sbaglio della vita É importante permanecer vigilantes, porque na vida accorgersi di é um erro perder-se em mil coisas e não se dar conta de Deus. Dizia Santo Agostinho: tímio e és um transeuntum. Tenho medo que Jesus passe sem me dar conta. Arrastados pelos nossos interesses e distraídos por tantas vaidades, corremos o risco de perder o essencial. Por isso, hoje, o Senhor repete a todos: vigiai, vigiai. Estejam atentos. Mas se devemos velar, quer dizer que nos encontramos na noite. É verdade. Agora não vivemos no dia, mas à espera do dia, por entre obscuridades e fadigas. O dia chegará quando estivermos com o Senhor. Chegará, não desfaleçamos. A noite passará, surgirá o Senhor e virá julgar-nos. Ele que morreu na cruz por nós. Vigiar é esperar isto, é não se deixar dominar pelo desânimo. Isto se chama viver na esperança. Como antes de nascer fomos esperados por quem nos amava, assim agora somos esperados pelo amor em pessoa. E se somos esperados no céu, para que viver de pretensões terrenas? Para que esfalfar-se por um pouco de dinheiro, de fama, de sucesso, coisas todas que passam? Para que perder tempo a lamentar-se da noite, se nos espera a luz do dia? Por que buscar padrinhos para uma promoção, para promover-nos na carreira? Tudo passa. Vigiai, diz o Senhor. Estar acordado não é fácil. Aliás, é uma coisa muito difícil. É natural dormir de noite. Não conseguiam os discípulos de Jesus, a quem ele dissera que vigiassem à tarde, à meia-noite, ao canto do galo, de manhãzinha. E precisamente nessas horas não estiveram vigilantes. À tarde, durante a última ceia, traíram Jesus. De noite, adormeceram. Ao cantar do galo, renegaram-no. De manhãzinha, deixaram-no condenar à morte. Mas o mesmo torpor pode descer também sobre nós. Estarmos atentos também nós, porque também nós pode descer o mesmo torpor. Há um sono perigoso, o sono da mediocridade. Sobrevém quando esquecemos o primeiro amor e avançamos apenas por inércia, prestando atenção somente a viver tranquilos. Mas, sem ímpetos de amor a Deus, sem esperar a sua novidade, tornamos-nos medíocres, tíbios, mundanos.
Isto corrói a fé, porque a fé é o contrário da mediocridade, é desejo ardente de Deus, audácia contínua em converter-se, coragem de amar é caminhar sempre para diante. A fé não é água que apaga, mas fogo que queima. Não é um calmante para quem está agitado, mas uma história de amor para quem está enamorado. Por isso, Jesus detesta, acima de tudo, a tibieza. Vê-se o desprezo de Deus pelos mornos. Portanto, como podemos despertar do sono da mediocridade? É mais fácil com a vigilância da oração. Rezar é acender uma luz na noite. A oração desperta da tibieza de uma vida horizontal. Levanta o olhar para o alto. Sintoniza-nos com o Senhor. A oração permite a Deus estar perto de nós. Por isso, liberta da solidão e da esperança. A oração oxigena a vida. Tal como não se pode viver sem respirar, assim também não se pode ser cristão sem rezar. E há tanta necessidade de cristãos que vigiem por quem dorme, de adoradores, de intercessores que, dia e noite, levem à presença de Jesus, luz do mundo, as trevas da história. Precisamos de adoradores. Perdemos um pouco o sentido da adoração, do silêncio diante do Senhor, adorá-lo. Esta é a mediocridade, a tibiez. Mas existe outro sono interior, o sono da indiferença. Os indiferentes veem tudo igual, como se fosse de noite, e não se interessam por quem está perto deles. Quando orbitamos apenas em torno de nós mesmos e das nossas necessidades, indiferentes às dos outros, a noite desce sobre o coração. O coração diventa escuro. Rapidamente começamos a lamentar-nos de tudo, sentindo-nos vítimas de todos e, por fim, tramamo-los em tudo. Lamentações, sentido de vida e complôs. É uma cadeia, o mesmo. Atualmente parece que esta noite caiu sobre muitos. Reivindicam para si próprios e desinteressam-se dos outros. Como acordar deste sono da indiferença? Com a vigilância da caridade. Para levar luz a este sono da mediocridade, da tibiez, existe a vigilância da oração. Para acordar deste sono da indiferença, há a vigilância da caridade. A caridade é o coração pulsante do cristão. Tal como não se pode viver sem pulsação, assim também não se pode ser cristão sem caridade. Pensam alguns que sentir compaixão, ajudar, servir seja próprio de perdedores, quando, na realidade, é a única coisa vitoriosa, porque já está projetada para o futuro, para o dia do Senhor, quando tudo há de passar, tudo ficando apenas o amor. Quando há de passar tudo ficando apenas o amor. É com as obras de misericórdia que nos aproximamos do Senhor. A vontade que vai ao encontro do Cristo que vem. Pedimos-lo hoje na oração. Despertai, Senhor, nossos fiéis à vossa vontade firme de se prepararem. Irmãos e irmãs, rezar é amar. Eis a vigilância. Quando a Igreja adora a Deus e serve o próximo, não vive na noite. Ainda que esteja cansada e provada, caminha rumo ao Senhor. Invoquemo-lo. Vinde, Senhor Jesus. Precisamos de vós. Vinde para junto de nós.
Vós sois a luz. Despertai-nos do sono da mediocridade, despertai-nos das trevas da indiferença. Vinde, Senhor Jesus. Tornai vigilantes os nossos corações distraídos. Fazei-nos sentir o desejo de rezar e a necessidade de amar. Assim, com estas palavras em forma de oração, o Santo Padre conclui a homilia nesta celebração do primeiro domingo do Advento, início do Ano Novo Litúrgico. Vinde, Senhor Jesus. Precisamos de vós. Vinde para junto de nós. Vós sois a luz. Despertai-nos do sono da mediocridade. Despertai-nos das trevas da indiferença. Vinde, Senhor Jesus. Tornai vigilantes os nossos corações distraídos. Fazei-nos sentir o desejo de rezar e a necessidade de amar. Segue um momento de oração, um momento de recolhimento, um momento de interiorização, neste espírito de oração a Deus, refletindo sobre as palavras que nos foram propostas, as leituras que nos foram propostas nesta celebração, a primeira e a segunda leitura, o Salmo responsorial e também a página do Evangelho deste primeiro domingo do Advento do ano litúrgico B. E refletimos assim também sobre as palavras que o Santo Padre quis nos propor nesta celebração. Eucaristia, no primeiro domingo do Advento, com os novos cardeais, criados no consistório presidido pelo Papa na tarde de ontem, 28 de novembro. 13 novos cardeais. Neste momento colocam-se todos de pé e temos a nossa profissão de fé, o credo.
Passamos à oração da Assembleia, a oração universal. Fratelli e sorelle carissimi, nell'attesa della piena Queridos irmãos e irmãs, manifestazione del nostro Gesù Cristo, à espera da plena manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, invoquemos confiantes os dons de graça de Deus necessários à vida presente. O Padre, e fondi l'abbondanza dei Ó Pai, infundi a abundância dos vossos dons sobre nosso Papa Francisco, sobre todos os cardeais e os bispos, que constituístes pastores do vosso povo. Nós vos pedimos, Senhor, ouvi-nos. O Padre, fa Ó risplendere Pai, la bellezza fazei della resplandecer a Chiesa, beleza sposa da tua, Igreja, diletto esposa do vosso Figlio, nella santità dileto di vita Filho, dei ministri na dell'altare. santidade de vida dos ministros do altar. Nós vos pedimos, Senhor, ouvi-nos. O Padre, Ó ravvivi Pai, nelle persone reacendei consacrate nas la pessoas gioia di appartenere consagradas totalmente a te. a alegria de pertencer totalmente a vós e preservai-as na vossa amizade. Nós vos pedimos, Senhor, ouvi-nos. O Padre, Ó Pai, desta em tutti i despertai battezzati em todos os batizados o desejo de ir ao encontro de Cristo que vem com vigilância operosa e caridade fraterna. O Padre, dona la Ó tua Pai, pace ai concedei nostri a vossa paz aos nossos dias e a humanidade reconheça no sol que surge do alto a fonte da verdade e da salvação. O Dio, Padre dei poveri, Ó Deus, Pai dos pobres, olhai com bondade os nossos corações, purificai-os com vosso amor, para que exultem no Espírito pela vinda de nosso Salvador, Ele que vive nos séculos dos séculos. Amém. Neste momento temos o canto do ofertório, a preparação das oferendas.
Neste momento, o diácono incensa a Assembleia e para aqueles que estão nos acompanhando de a pouco, estamos transmitindo a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco da Basílica Vaticana. Acettabile fiat apud Deum Pater Omnipotente. Suscipe quesumus Domine munera, quae Tui sofferimus collata beneficis, et quod nostre devozioni concedis effici temporali, Tue nobis Recebei, ó fiat. Deus, estas oferendas que escolhemos entre os dons que nos destes e o alimento que hoje concedeis à nossa devoção, torne-se prêmio da redenção eterna. Por Cristo nosso Senhor. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias hagamos Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecune et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere Domine, Sante Pater, omnipotens et Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Revestido da nossa fragilidade, Ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. in sua gloria majestatis, Revestido de sua glória, Ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os bens prometidos, que hoje, vigilantes, esperamos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Oração eucarística, oração número 1, também chamada Cânon Romano. Te egitur, clementissime Pater, per Iesum Christum, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ad petimus, ut accepta habeas et benedicas, ec nona, ec munera, ec sancta vicia illibata. In primis, quae tibi offerimus per Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare e reggere igneris tot orbe terrarum, una con me indigno tu famulo tuo, quam Ecclesiae tue per esse voluisti, et omnibus orthodoxis atque catholicae et apostolicae fidei cultoribus. Memento Domine, famularum quet tuarum. Neste momento, a oração eucarística, feita pelo cardeal Mário Grech, maltês, secretário do Sínodo dos Bispos. Pro quibus tibi offerimus. Vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et inculminatis sue, tibique reddunt vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriose semper Virginis Mariae,
genetricis Dei e de Domini nostri Iesu Christi, Neste momento, a oração eucarística feita pelo cardeal Marcello Semeraro, italiano, prefeito da Congregação das Causas dos Santos. Petri et Pauli, André, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Schisti, Corneli, Cipriani, Laurenti, Crisogoni, Ioannis Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis, precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tue, uniamur auxilio. Ancigitur oblazione servitutis nostre, sed conte familiae tue, quae sumus Domine, ut placatus accipias. Diesque nostros in tua pace disponas, alqua eterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iuve regee numerari. Quam oblationem tu, Deus, in omnibus quesumus, benedictam, ascriptam, ratam, rationabile, acceptabilemque facile digneris, ut nobis corpus et sanguis fiat dilectissimi Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, qui pridie quam pateretur, accepit panem in santas ad venerabiles manus, et elevatis oculis in celum, a Te, Deum Patrem Suum Omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fregit, dedicque discipuli suis, dicens, accipite et manducate. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Adoremos o Santíssimo Corpo do Senhor. Similimodo, postquam cenatum est, accipiens et tum preclarum calicem in sanctas ad venerabilis manus tuas. Item tibi gratias agens, benedixi, dedique discipuli suis, dicens, accipite et vivit. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Adoremos o Santíssimo Sangue do Senhor. Mysterium Fidei. Unde et memores Domine, nos servi Tui, sed et plebs Tua sancta, eius in Christi Filii Tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec non et ab inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis. Oferimus preclare majestate Tue, de Tui soni sanctatis, ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam, panem sanctum vitae aeterne, et calicem salutis perpetuum. Supraque propitio ac sereno vulto respicere digneris, et accepta avere sicut accepta avere dignatus es, munera pueri tuo estiabil, et sacrificium patriarchi nostri Abrae, et cotivi optulit sumus sacerdos tuus Melchisedec, sanctum sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iube per ferri per manus santi angeli Tui, in sublime altare Tuum, in conspecto divine majestate Tue, ut quoc ex hoc clari participatione
Sacrosanctum Filii Tui corpus obserimus, benedictione celesti e gratia repleamur. Memento etiam Domine famularum tuorum, qui nos placesserunt cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine, et omnibus in Christo, qui escentibus locum refrigeri lucis et pacis, ut indulgias deprecamur. Nobis quoque peccatoribus famulis Tuis, de virtutudine miserationum Tuarum sperantibus, parte malicum, te societatem indonare digneris, cum Tui sanctis apostolis et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignatio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis Tuis, inter quorum nos consortium non estimator meritis, sed venie quesumus largitor admitte, per Christum Dominum nostrum. Per quem ec omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutari moniti e divina istituzione formati, audemus dicere. Temos a oração do Pai Nosso. Quesumus Domine abominus malis, da propitius pacem in Deus nostris, ut ope misericordiae Tui adiuti, et a peccato simus sempre liberi, et a omni perturbatione securi, spectantes beata spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christi, qui dixisti apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, e anque secundum voluntatem Tuam pacificare quo adonare digneris, qui vis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo.
benedice Agnus Dei, exequitori peccata mundi, beati che al cielo agni vocati sunt. Sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. Chegamos assim ao momento da comunhão. O Santo Padre acaba de comungar. Na sequência, os cardeais concelebrantes, ou seja, os novos cardeais que foram criados no consistório de ontem à tarde, na Basílica Vaticana, no consistório presidido pelo Papa Francisco, na tarde de ontem, sábado 28 de novembro. Também os cardeais de antiga criação que participam desta celebração. Ressaltamos que participam ainda 12 párocos, reitores dos títulos cardinalícios, ou seja, das igrejas onde os cardeais adquiriram seu título, vez que cada cardeal recebe uma igreja titular da Diocese de Roma, vez que por uma antiga tradição os cardeais pertencem ao clero de Roma, e por isso os cardeais presentes no mundo inteiro têm sempre uma igreja titular de Roma e participam, portanto, 12 párocos reitores de títulos cardinalícios e ainda cerca de 100 fiéis que são acompanhadores dos novos cardeais. Uma presença reduzida de pessoas, considerando as medidas restritivas contra a pandemia. Participam ainda os secretários dos novos cardeais, com párocos dos títulos. Ao todo, cerca de 100 pessoas. Entre estes que acompanham os novos cardeais. Ressaltamos que ontem foram criados 13 novos cardeais, participaram 11, com a presença física de 11 deles. Os cardeais criados no consistório de ontem foram Dom Mário Grech, Dom Marcello Semeraro, Dom Antoine Cambanda, Dom Wilton Daniel Gregory, Dom José Advíncula, Dom Celestino Aos Braco, Dom Cornelius Sim, Dom Augusto Paulo Loiudice, Dom Mauro Gambetti, Dom Felipe Arismendi Esquivel, Dom Silvano Maria Tomasi, Frei Raniero Cantalamessa, Dom Enrico Ferotti, esses os 13 novos cardeais. Ressaltando que Dom Sim, do Brunei, e Dom Advíncula, das Filipinas, não puderam estar presentes devido às restrições impostas pelo coronavírus. Ou seja, dos 13, 11 não participaram fisicamente. O Dom Sim, do Brunei, Dom Cornelius Sim, e Dom Advíncula, Dom José Advíncula, filipino. E destacamos ainda que, ao final da celebração do Consistório Ordinário Público, o Papa Francisco e os 11 novos cardeais presentes em Roma realizaram uma visita a Bento XVI na capela do Mosteiro Mater Ecclesiae. Num clima de afeto, ressalta uma nota da sala de imprensa da Santa Sé, os cardeais se apresentaram individualmente ao Papa Emérito, os novos cardeais se apresentaram individualmente ao Papa Emérito, que expressou a sua alegria pela visita e depois do canto da Salve Rainha, concedeu a todos a sua bênção. Um gesto muito bonito, como vem se dando na criação de novos cardeais a cada consistório, esta visita que o Papa Francisco faz com os novos cardeais ao Papa Emérito Bento XVI. E assim foi feito também na tarde de ontem, após a celebração do Consistório Ordinário Público, no qual foram criados 13 novos cardeais.
O Senhor dará a sua bênção e nossa terra o seu fruto, diz a antífona da comunhão desta celebração. Ressaltamos que ao meio-dia o Papa conduzirá a oração do Ângelus, como faz todos os domingos, e nós estaremos transmitindo para todo o Brasil e demais países cujas emissoras nos retransmitem a partir em torno das 7:55 da manhã do horário de Brasília. O anúncio da paixão, morte e ressurreição é uma palavra que salva, necessária à Igreja de todos os tempos. Também nós, Papa e cardeais, devemos espelhar-nos sempre nesta palavra de verdade. É dolorosa, mas cura-nos, liberta-nos, converte-nos. Palavras do Santo Padre no tweet de ontem, 28 de novembro, no qual criou 13 novos cardeais. O consistório de ontem foi o 7º realizado pelo Papa Francisco, elevando assim o número de presenças no Colégio Cardinalício para 229, 101 dos quais não eleitores. Portanto, o consistório de ontem, presidido pelo Papa Francisco, foi o 7º do seu pontificado, elevando o número de presenças no Colégio Cardinalício para 229, 101 dos quais não eleitores. Segue este momento de recolhimento, momento de agradecimento a Deus pela comunhão. Em mais um tweet de ontem, o Santo Padre disse: todos nós amamos Jesus, todos queremos segui-lo, mas devemos estar sempre vigilantes para permanecer no seu caminho, pois com os pés, com o corpo, podemos estar com ele, mas o nosso coração pode estar longe e levar-nos para fora do caminho. Tweet do Santo Padre, publicado na tarde de ontem, convidando-nos a estar vigilantes, assim como fez nesta celebração, durante a homilia, a partir das leituras que nos foram propostas, particularmente a partir da página do Evangelho. O convite a estarmos vigilantes. Oremus. Oremos. Prosim nobis quae sumus Domine, frequentata mysteria. Aproveite-nos, ó Deus, a participação dos vossos mistérios. Fazei que eles nos ajudem a amar desde agora o que é do céu e, caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam. Por Cristo nosso Senhor. Preparemo-nos para receber a bênção final, a bênção solene, ao término desta celebração do primeiro domingo do tempo do Advento, início do novo ano litúrgico. Domino Vobiscum. Et con spiritu tuo. Inclinate vos ad benedictionem.
Omnipotens et misericordias Deus, cuius unigeniti adventum et praeteritum creditis et futurum expectatis, eiusdem adventum vos illustratione sanctificet, et sua benedictione lo completet. Amen. In presentiis vitae stadio redat vos in fide stabiles, spe gaudentes et in caritate efficaces. Amen. Quid adventur Redemptoris nostri secundum carnem devotamente letamini, in secundo con majestate sua venerit, premia eterne vitae ditemini. Amen. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Ite missa est. Deo gratias. Ao término desta celebração eucarística, temos a antífona mariana, Alma Redemptoris Mater. Chegamos assim ao término desta celebração eucarística, agradecendo a você, amigo ouvinte, telespectador e internauta que esteve conosco e ao mesmo tempo já convidando para logo mais, quando o Santo Padre ao meio-dia assomará a janela do Palácio Apostólico para conduzir a oração mariana do Ângelus, a acompanhar conosco este momento dominical. E assim convidamos todos vocês a partir das 5 para as 8 da manhã do horário de Brasília, a oração do Ângelus com o Santo Padre. O Advento é o tempo para nos lembrarmos da proximidade de Deus que desceu até nós, disse o Papa na homilia da missa, nesta celebração do primeiro domingo do Advento, início do ano litúrgico. Missa essa que foi concelebrada com os novos cardeais criados no consistório de ontem, com a participação também dos cardeais de antiga criação. Não nos resta mais uma vez que desejar um bom domingo a todos e marcando encontro com vocês para logo mais às 5 para as 8 do horário de Brasília, a oração do Ângelus com o Papa da Praça São Pedro. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Raimundo Lima desejando a você um bom domingo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.